No vídeo de hoje eu vou te mostrar como deixar os olhos de maneira linda na sua fotografia. Fica ligado! Bem-vindo, fotógrafo, bem-vinda, fotógrafa, mais um Por Trás da Lente. Você já sabe, Pedro Alves aqui, e hoje eu vou te trazer uma técnica que você vai deixar a edição de olhos de maneira linda, que vai chamar muita atenção na sua fotografia. Com certeza você já viu por aí muitas fotos com aquele olho lindo, aquela cor maravilhosa, aquele reflexo vindo do softbox, de maneira a criar um cat eye perfeito, e você não consegue chegar nisso na sua fotografia. Quem sabe isso não pode ser a edição que você estava vendo, não sabia como chegar no resultado através da edição, mas agora você vai saber como chegar nesse resultado. Eu vou te mostrar agora. Bora pro Photoshop. Estou com essa foto aqui aberta dessa modelo linda, a Gabi. Vou deixar o arroba dela aí para você acompanhar o trabalho dela. Eu fiz essa foto no workshop de iluminação que a Gabi modelou pra gente lá. E a Gabi, por natureza, ó, ela já tem olhos lindos, né? Os olhos dela são lindos, mas a gente vai deixar esse olho ainda mais bonito. Então ele tem um cat eye. Cat eye é essa luzinha, né, que vem aqui, bem delicada, quase não vejo no frame aberto, mas a gente vai deixar agora então o olho dela muito mais bonito. Como que vamos criar isso? Bom, com a ferramenta caneta eu vou fazer aqui então o contorno, tá, da área branca. Tem um nome técnico, eu não me recordo agora, mas existe um nome técnico para essa área branca do olho. Vou fazer aqui uma seleção, tá, dessa região. Então, ó, fez com a caneta, botão direito, e vamos falar para ele criar seleção. E aí, nova seleção. Ok. Vou seguir aqui agora, novamente, né? Eu quero pegar toda a área branca dos dois olhos, tá? Então eu vou fazer isso em ambos os lados. Vou pegar aqui, fazer o contorno, e não se esqueça, botão direito. Vou ter que falar para o Photoshop criar a seleção e tem que marcar aqui, ó, nova seleção. Não vou colocar no adicionar. Se eu colocar nova, ele cancela aquele. Então, adicionar a seleção. Vou para o outro olho, né, no caso, o olho esquerdo aqui da Gabi. Vou fazer a mesma coisa, selecionar a área branca ali. Se você sabe o nome técnico aqui, já deixa aí nos comentários, por favor. Botão direito, criar seleção, adicionar a seleção, e vamos para a última parte aqui dessa área branca, que você vai deixar para mim aí nos comentários o nome técnico, caso você saiba. Então, botão direito, criar a seleção, adicionar a seleção. E agora eu vou salvar isso daqui, porque eu vou aplicar agora a dessaturação, tirar a saturação, né, para tirar esse azulado e esses vermelhinhos do olho, e depois eu vou precisar dessa seleção novamente. Então eu vou vir em selecionar, vou colocar aqui para salvar, tá, essa seleção, e vou chamar aqui de olhos, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, olhos, tá aqui, tá salva a seleção. Por quê? Porque agora eu vou pegar aqui, vou criar uma camada de ajuste de matiz saturação, tá, e vou remover aqui a saturação do olho. Não tira tudo, que senão ele vai ficar cinza, tá? Então eu vou tirar a saturação aqui, pode ser pela metade, já vai ficar bom. E olha só a diferença que dá, ó, tá vendo? Então vou dar um zoom aqui para você enxergar, ó, não só essa parte azulada, mas como essas veias, né, vermelhinhas, você vai ver aqui que elas desaparecem, ó, tá? Então eu volto um pouco mais o branco no olho dela, certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar a seleção, tá? Eu vou voltar aqui a seleção. Então eu vou lá em selecionar, carregar seleção, e vou selecionar aqui os olhos. Então ele vai voltar a carregar essa seleção para mim. Eu vou apertar aqui Ctrl H, a seleção continua ali, tá? Eu só não estou vendo, ó. Se eu apertar Ctrl H eu vejo, se eu tirar o Ctrl H eu não vejo essa seleção. Aí eu vou criar uma nova camada aqui e vou pegar um pincel com dureza em 0, tá? Um pincel redondo macio. Vou deixar aqui com, pode ser 10%, tá? Se você quiser trabalhar com um pouco mais, não tem problema. Como lembra que está com seleção, então ele só vai agir dentro da seleção. Eu só tirei para conseguir ver melhor.
Com o pincel mais ou menos aqui do tamanho da íris do olho dela, eu vou dar uns cliques aqui, tá? E vou criar... Opa, pode parar tudo, volta tudo, porque eu estou ali com a cor pincel preto e não é pincel preto, eu preciso do pincel branco. Vou até deixar em 100%, depois eu tiro ali para você ver o que está acontecendo, é mais fácil, tá? Depois eu tiro a opacidade. Então eu vou dar um clique aqui, ó, tá? Ele vai criar isso, vou no outro olho e dou um clique novamente, certo? Lógico que está muito forte, vou reduzir aqui, tá? 35% acho que tá ok. E o que ele cria, né? O olho é algo redondo, então eu vou deixar próximo a íris mais claro e conforme ele se afasta, ele fica mais escuro, ó. Então eu crio esse volume maior ali no olho dela, tá? Maravilha. Segunda coisa agora, vamos duplicar, criar uma nova camada, duplicar é nada. Vou agora pegar um pincel com dureza em 100%, só que eu não vou pegar a cor totalmente branca, tá? Eu vou colocar aqui no hexadecimal DD, 6 Ds aqui para pegar esse um pouco cinza, porque a luz não é totalmente branca aqui no reflexo. Vou dar um clique mais ou menos aonde está, mas quero deixar um pouco maior, ó, tá vendo? Eu não quero deixar só pequenininho, vou deixar um pouco maior. Bom, então vou deixar aqui maiorzinho e vou dar um clique, ó. Não tem problema algum, tá? Vou lá no olho esquerdo da Gabi, vou criar também um pouquinho maior. Vou criar uma máscara e vou apagar, agora eu vou pegar um pincel um pouco mais macio e vou apagar a área onde tem cílios dela, tá? Parte onde não tem o cat eye, certo? E com um pincel bem fininho, eu vou criar aqui um reflexo dos cílios, certo? Porque os cílios dela com certeza estaria tampando a iluminação. Mesma coisa do lado de cá. Então primeiro eu vou limpar a área onde eu não quero que tenha iluminação, ou seja, não é para ter iluminação. Deixo o pincel bem pequeno e crio ali reflexozinho dos cílios dela, tá? E aí eu já tenho aquele cat eye que eu não vou deixar tão forte desse jeito. Vou reduzir aqui um pouco a opacidade dele, tá? Para deixar ali. Se você não quiser ele tão definido dessa forma, a gente pode vir aqui em filtro, dar um desfoque gaussiano nele, tá? Bem leve, certo? Só para ele não ficar ali tão visível daquela forma, tá? E olha só como eu já tenho um cat eye que chama mais atenção ali no olho dela. E por último, vou agora criar uma beleza maior, realçando a cor e a iluminação dos olhos dela. Então, nova camada agora com um pincel branco novamente, mas totalmente macio. Não se preocupem com a região que vai pegar um pouco fora, mas pense assim, se a luz está aqui, a iluminação do olho vai estar nessa região e não nessa, porque não está pegando naquela região. Então eu vou pegar essa região aqui e vou passar o pincel branco dessa forma, tá? Não se preocupe em ser exato, porque a gente vai mudar o modo de mesclagem, que só vai pegar nas áreas mais claras do olho dela. Então eu vou mudar aqui para sobrepor, tá? Lógico, eu acho que com 100% ele fica muito forte e agora vai do seu gosto, tá? De você ir removendo um pouco essa intensidade do olho claro. Então eu acho que com 60% aqui vai ficar muito bom, tá? E olha só uma coisa que eu não gostei, tá vendo que tem um reflexozinho que eu coloquei aqui, um rebatedor, tava ensinando o aluno a trabalhar, eu vou remover ele dali, tá? Eu não gostei porque como o sobrepor ele vai pegar essa parte mais branca, né? Eu vou só remover aqui para garantir que não fique naquela região, certo? E agora sim, ó, dá uma olhadinha no antes e depois aqui, ó, olha como realçou aquele brilho no olho dela, certo? Vou juntar todas as camadas que a gente trabalhou aqui com o olho. Vou chamar de olhos. Só para a gente ver o antes e depois aqui, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora eu vou te mostrar na próxima imagem como fazer um reflexo de softbox. Porque aqui eu estava usando uma luz redonda, né? Um octa vindo de cima. Mas eu usei também, durante o workshop, um softbox, tá? Que se você olhar aqui, ele tá vindo de cima. Então ele tá aqui em cima, certo? Mas eu vou apagar ele daqui e vou colocar ele como se fosse um soft vindo nessa direção. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, igual a gente fez no outro olho. Então eu vou criar a seleção aqui
dessa parte branca, que com certeza alguém já deixou aí no comentário para a gente saber o nome oficial e técnico disso aqui. Criar nova seleção. Vou fazer do lado de cá, mesma coisa, tá? O processo é o mesmo, tá? Que a gente fez nos dois olhos da outra foto. Criar seleção, adicionar. Porque a gente primeiro vai tirar a saturação para tirar esse azulado e as veias vermelhinhas ali do olho dela. Criar seleção, adicionar. Cuidado para não clicar em errado, porque às vezes você está na última aqui, ó. Na última. E aí você vai lá e clica com o botão de nova seleção, por exemplo. Aí você perde tudo que você fez, vai ter que começar de novo. É melhor tomar um café para não quebrar o computador e aí depois você volta, tá? Então, com a seleção feita, vou criar aqui matiz saturação. Vou remover lá novamente, ó, menos 50%, para tirar aqueles tons vermelhos e azulados do olho dela, certo? Ó, já fiz errado, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e voltar com a seleção, porque eu não salvei a seleção, lembra? Tá, então aqui, ó, desfiz tudo, Ctrl Z, vamos lá, seleção, salvar a seleção, vou colocar olhos 2 para saber que é dessa daqui. Agora sim, matiz saturação, removo ali em menos 50 a saturação dos olhos, perfeito. E agora sim, vou lá em selecionar novamente, carregar a seleção e vou pegar ali o olhos 2. E agora, com o pincel da mesma forma, branco, porém dureza 0, perfeito. Vou só tirar aqui novamente para eu enxergar essa camada, vou criar uma nova camada aqui e vou dar um clique dessa forma e um clique dessa forma. Tirar aqui 50%, ó, antes e depois, sempre bom olhar o antes e depois, tá? Eu acho que ficou ainda muito. Vamos para 45, antes e depois, agora sim, chegou. Bom, agora eu vou criar então o reflexo. Primeiro eu quero remover esse reflexo, então eu vou voltar aqui nessa camada do olho dela, vou pegar a ferramenta de remoção aqui dentro, tá? A ferramenta remover. E o Photoshop vai fazer um trabalho muito bem feito aqui. Se não fizer, a gente conserta algumas coisas aqui nele depois, tá? Então eu vou selecionar aqui essa região. Ó, eu acabei de fazer aqui e eu vi que ele... Opa, cliquei de novo. Que ele não estava indo, por quê? Porque eu fiz o tratamento de pele aqui antes, tá? Então eu vou mesclar todas as camadas aqui primeiro. E agora sim eu vou pegar com a ferramenta remover. Vou remover essa parte aqui do brilho do olho. E aí sim ele vai tirar dali. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Tá, está removido. Perfeito. E agora eu vou criar então o reflexo aqui como se fosse um softbox vindo dessa direção, porque tá vendo que a luz, né, a sombra tá desse lado, então a luz está vindo desse lado. Então eu vou criar aqui uma nova camada com a ferramenta caneta também, ó. Vou criar aqui softbox no olho, ele fica meio curvado, né? Ele não fica reto, por mais o octabox, né? Softbox mesmo, ele fica meio curvado dessa forma aqui assim, ó, tá? Ah, saiu errado esse ponto. E aí agora sim, ó, ele fica mais ou menos dessa forma, tá? Vou criar aqui a seleção, então uma nova seleção. Não preciso nem fazer do outro lado porque eu levo essa para o outro lado depois, tá? Então com o pincel branco aqui agora, ó, vou deixar ele basicamente do tamanho ali daquele da seleção que eu fiz, certo? E vou dar um clique aqui, ó. Pode ser que você queira dar 2 cliques para ficar mais intenso, certo? Ó. Logicamente, vamos lá dar um pequeno desfoque gaussiano nesse cidadão para não ficar tão forte ali assim, tá? E aí eu vou duplicar essa camada e arrasto ela para o outro olho, tá? E aí eu crio esse cat eye como se tivesse uma luz vindo do lado de cá. E como eu tenho uma luz do lado de cá, agora que eu acabei de olhar, eu tenho que ter um pontinho de luz mais ou menos desse lado aqui, tá? Então eu vou criar aqui, ó, um pequeno ponto de luz. Vou deixar o pincel até com 20%, só para criar um pingo de luz ali, ó. Tá muito pequenininho. Agora sim, um pouquinho mais claro, que é o reflexo que dá
da luz do outro lado, certo? Então aqui agora, ó, juntando tudo que a gente fez aqui de olho, juntando numa camada um grupo chamado olhos, como o outro, vai ficar só olho mesmo, o antes e o depois, tá? E aí, só para finalizar aqui no olho, só esqueci de dar o brilho geral dele aqui, então cria uma nova camada, pincel totalmente macio em 100%, vamos criar, então se a luz está aqui, o brilho vai vir para esse lado, ó. Então vou pintar aqui essa região, tá? De contraluz ali, e mudo ela para sobrepor. E aí vamos usar aqui uns 50, vamos tirar o zoom para ver, ó, tá aparecendo um olhinho de vampiro, eu não gosto desse olho de vampiro, então vou deixar aqui com 30%, que já faz toda a diferença, ó, tá vendo? E aí agora sim, ó, pegar bem o rosto dela aqui no total, antes e depois, e aí a gente consegue olhos lindos e maravilhosos, que você acaba olhando aí os outros fotógrafos com aquela foto linda e fala: que iluminação é essa? Como é que eu coloco essa iluminação? E para você que tem dúvida de iluminação, não deixe de adquirir o meu e-book sobre iluminação, onde eu te conto tudo como criar qualquer tipo de luz. Link na descrição para você acessar lá, e também para você ter acesso antecipado a esses vídeos, alguns vídeos como tratamento de pele, que é exclusivo para membros aqui do canal, isso mesmo. Além de curtir esse vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário e ativar o sininho, você pode se tornar membro aqui do Por Trás da Lente, ter acesso a ações do Photoshop, todos os presets de Lightroom que eu faço e farei em vídeos aqui estarão disponíveis para os membros. Vídeos exclusivos somente para membros e acesso antecipado, que as pessoas só vão ver o vídeo depois das pessoas que são membros. E ao final do vídeo você vai ver a lista de membros e o seu nome pode aparecer lá sem dúvida nenhuma. Então a gente fica por aqui, te vejo no próximo Por Trás da Lente e que o foco esteja com você.